Muitas pessoas podem imaginar que as histórias de zombies foram inventadas pelo cinema e ficaram populares nas últimas décadas com jogos, séries e filmes cheios de maquilhagem e efeitos gore. Embora o zombie, popularmente conhecido como também morto-vivo, tenha uma longa trajetória no cinema e na literatura, a sua origem é bem mais interessante, cultural e envolve uma viagem pelo mundo. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é, ou são, zombies. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu, até provas em contrário, sou o Ruben Teles. E eu sou Sara Teibes. Olá, Sara, outra vez. Olá! Quando este tipo de temas vem sempre gravar comigo, já viste? Já viste, isto parece que puxa. É. Os zombies também normalmente puxam. Quando te agarram... Eu quero ver o que é que vens para aí, dizer sobre isso. Muita coisa. Também dizes zombies ou dizes zumbis, como diz o pessoal brasileiro? É assim, eu sempre disse zombie. Pronto. É que eu também... Ou mortos-vivos. Eu antigamente dizia mortos-vivos. Exatamente. É que eu não sei onde é que eles vão buscar o zumbi, porque os zombies nem sequer fazem o som de zumbido. Não fazem... É o belo ouvido. Há zombies que o fazem, não sabe. Guincham, zombies que guincham. E fazem aquele zumbido que parece as melgas durante a noite que um gajo está a dormir e eu... Não sabes, não viste? Também não quero ver. Se for ainda por cima daqueles que correm como é na Guerra dos Mundos, não é na Guerra dos Mundos, é no World War Z, assim é que é. Também não quero. Já viste esse filme? Tu não prestas. E sabes que estás a dizer que não com a cabeça e as pessoas no Spotify não estão-te a ver, certo? Pessoas do Spotify, peço imensa desculpa, mas é assim, em torno destes podcasts, destes episódios dos podcasts, vocês vão ver que eu não vi filme nenhum, eu não faço ideia de nada, a minha cultura está uma porcaria. Só lês livros, mais nada. E nem de zumbis é. Não, mas agora estou a ler um livro muito engraçado. Se quiserem vão às minhas redes sociais ver qual é, porque eu não vou dizer aqui. Esta merda de andar a fazer publicidade às tuas redes sociais é assim? Que é sobre a morte, está bem? Sobre o ceifeiro, mesmo aquela personagenzinha de... Vem cá, pois, ali... Exatamente. Olhar para ti, olha, tu és a seguir. Zuga. Se quiserem ver cosplay, vão ao Ruben. Se quiserem ver livros. Se quiserem ver cosplay, vão ao Ruben. Isso dito assim... Tem contexto. Pessoal do Spotify, vocês entendem. E pessoal do YouTube também. Bora. Se fosse eu não entendia. Dou-te zumbis. Olha outra frase sem contexto. Ora bem, vamos começar pelas origens africanas. Sim, porque eles também tiveram origem em África. O conceito de zombie tem origem nas crenças religiosas de alguns povos africanos. De acordo com o Oxford English Dictionary, e que fancy, viste como é que eu disse Oxford English Dictionary? Fantástico, estás a treinar. Zombie é um termo originário da África Ocidental, sendo que foi registado pela primeira vez na língua inglesa em 1819. Isso já vai uns longos aninhos. Na língua Kikongo, falada no Congo, pessoal, exatamente, não sei como é que o pessoal não chegaria lá, e em certas áreas circundantes a palavra zombie está relacionada ao significado de fetiche, bem como o termo... Fetiche? Fetiche. Sim, fetiche. Ok. Kinky. Bem como o termo Nzambi, que significa um deus. Originalmente, zumbi, como a gente estava a falar há bocado em brasileiro, ou zombie, também servia para se referir a um deus cobra da religião voodoo. Gostas bem de cobras, não é? Odeio cobras. Taditas. Eu também gosto delas, mas é vê-las ao longe. Que algumas até são bonitas. Não. Mas tens medo das cobras quê? Daquelas que rastejam ou das duas pernas? É assim, as duas pernas eu sei lidar. As que rastejam eu não sei lidar mesmo. Vais com um bocado de Shell Tox, né? Ou aquele remédio para as baratas, passas por cima das duas pernas e elas que se lixem. Depois ficam meio estantãs e a olhar assim com o olho um bocado esquisito durante um tempo.
As que rastejam não ficam tantas. Só Não. as inofensivas. As que rastejam, a maior parte delas também fogem de ti de medo, por isso. É. Ora bem, voltando aos zumbis. Uhum. Aos zombies, eu prefiro zombie. É muito mais giro. Entre o século XVIII e o século XIX, quando os povos da África Ocidental foram levados para o Haiti e outras religiões das Caraíbas para serem escravizados, sim, porque os desgraçados da África iam sempre escravos para todo lado. Claro. As crenças e as práticas religiosas também foram com eles. Nessas regiões das Américas, o medo dos mortos-vivos e da possessão por espíritos malignos assumiram diversas formas. Uma delas era o Jumbi, uma espécie de espírito ou fantasma dos mortos que reúne alguns conceitos de mitologia africana e ameríndias. Só palavras difíceis hoje. Ou por outras palavras, indígenas americanos. Ok. No Haiti, o Jumbi transformou-se em zombie, já que era associado à morte e à possessão e ao terror do sofrimento mental e físico impostos aos escravizados. Então aqui tens a origem do zumbi, do jumbi. Tá bem, mas é Jumbi, não é zumbi. Desculpa lá. Pronto, mas se calhar o som foi pescar. E É. nós somos mais americanos e dizemos. Tu ias dizer americanados, não era? Era. Americanados. Americanados, ok. Mas sim, a palavra zombie é mais estilo americano. Yeah. A crença na zumbificação, que eu sinceramente não sei se isto é uma palavra que exista ou não em português, era uma ameaça constante aos escravizados, visto que os governantes locais e os colonizadores a utilizavam como meio para controlar os africanos, impedindo-os de fugir. Como quem diz, aí tal foge, eu transformo-me em zombie. Ai meu Deus, ok. Por exemplo, ameaçando contratar um feiticeiro para zumbificar os fugitivos, como eu estava a dizer. Ou seja, eles ameaçavam que tinham alguém que tinha a capacidade de transformar outros indivíduos em zombie. Essa pessoa, seja por meio de ciência ou de magia, era capaz de induzir o processo de zumbificação num alvo, geralmente um cadáver, mas também pode funcionar em alvos vivos, fazendo com que ele se torne um zombie ou morto-vivo, inconsciente, cujos instintos o levam a caçar e a devorar outros seres vivos. Ok. Conceito de zombie, não é? Exatamente. Aquela cena do que nós vimos nos filmes Brain. Sabes que eu já vi, só que depois fartei-me, tal como fartei do Lucifer. Pronto, esse Fartaste do Lucifer. não consigo porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma merda assim. Vai vir ao disco e toca o mesmo. Aquela que ela era zombie. O iZombie. Que ela era Uma loira. uma loira que trabalhava numa morgue. Exatamente, ela come os cérebros, né? Yeah, eu também desisti. Yeah, e então era super engraçado ela a fazer tipo os. É super engraçado, mas desististe de ver. Porque coisas policiais para mim, não sei. E não é só isso, aquilo que chegou a um ponto que era sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas supostamente havia um feiticeiro, não é? Uhum. Que se os escravos não fizessem o que os senhores dissessem, Os senhores? Com os senhores. Eles transformavam em zombie. Pronto. Ok. Era o castigo, certo? Então, exatamente. Ou por meio da ciência ou por meio da magia. Por meio da ciência não faço ideia como é que ele chegava lá. Entretanto, essa crença tornou-se tão forte entre os haitianos, ou haitianos, assim é que é, não é haitianos, eu estava a falar aquilo quase em inglês, mesmo depois da independência do país, que em 1804, o consequente fim da escravidão, muitas pessoas ainda tinham medo de serem possuídas espiritualmente ou de se transformarem em cadáveres amaldiçoados ressuscitados por meio da feitiçaria. Esta coisa da feitiçaria é complicada. Antigamente. Eles faziam amanhã, com um bocado de alho em pó, isto bola em pó e eles pumba. Sim. Isso antigamente era a hora que estava a dar. Exatamente, que eles quando faziam as coisas tinham especiarias. Eles primeiro temperavam a coisa e depois é. Pronto. Tá bom. Não, é que depois eu sou crucificado. Eu começo a dizer esta estupidez.
Continuando, enquanto a América do Norte via o zombie como uma criatura imaginária, mas perigosa e mortal, os haitianos temiam realmente o poder incontestável do Bokor, que era, ou poderá ser, um feiticeiro com a capacidade de criar zombies. Essa ideia, inclusive, assombra a população do Haiti até aos dias de hoje. Até hoje? Yes. Ok. Sim, porque, para todos os efeitos, o feiticeiro Bokor ainda existe nos dias de hoje. Depois de séculos passados, ainda Exato. existe? Tu viste aquele filme da Disney que é A Princesa e o Sapo? Sim. Pronto, o feiticeiro que lá está é um Bokor. Ah, sério? Yes. Olha, vem pessoal do Spotify. Eu vi o filme. Mas é da Disney, porra, não conta. Eu vi todos os filmes da Disney. Não conta. Pronto. Mas esse filme é muito giro, é muito giro. Vejam. Como já mencionei, não eram apenas os mortos que corriam o risco de voltar como zombies, os vivos também poderiam ser zombificados ou forçados a fazer ações contra a própria vontade. Curiosamente, o poder de criar zombies não estava restrito a feiticeiros e bruxas, pois até crianças com habilidades especiais podiam realizar tal tarefa. Yeah. A boa notícia é que se existe o mal, neste caso também há o bem. E nesse caso é o Sagoma. Assim é que é. O Sagoma, este é um xamã com poderes de cura graças à sua capacidade de manipular as forças do mundo espiritual, o que permite quebrar a maldição. Ou seja, tens o Bokor, transforma o gajo num zombie. Queres que o gajo volte a ficar assim mais ou menos bom, porque ele deve ficar um bocadinho tantã a seguir, chamas o Sagoma. Então, mas neste caso, o zombie não é o zombie que nós conhecemos, porque o zombie que nós conhecemos, coitadinhos, estão completamente destruídos. Pois, Como é que o já achei, Sagoma quê? já achei meio podres e coisas. Sim, porque para Sagoma. todos os efeitos, o zombie poderia ser tanto um ser vivo como um morto. O morto já estava morto. Tirava-lhe a maldição, o gajo voltava a ser morto. Ok. O vivo continuava a ser vivo, não é? Ah, ok. Continuava a ser vivo, só ficava a ver tipo meio tantã. Exato. Cabeça. Pois, não sei, estou a dizer. Ok. No cinema, as histórias de zombies começaram a ficar populares nos Estados Unidos depois de que soldados do país retornaram da ocupação militar do Haiti, iniciada em 1915. White Zombies foi a primeira produção cinematográfica a apresentar um morto-vivo ao público na América. O filme combinou o amor trágico, motivos góticos e as lendas de zombies haitianas, tentando capturar um pouco de medo da criação destes monstros. Embora seja de 1932, White Zombies compartilha e baseia-se muito mais nas lendas haitianas sobre a ideia de zombie do que a maioria dos filmes de hoje. Mas eu não fazia ideia que isto tinha início no Haiti, não é? Uhum. E origens africanas e tudo isso. Para mim, zombies é tipo. É americano. Yeah. É uma Americano, pessoa completamente japonês. destruída. Yeah. Exato. Devido a isso, o filme não cativou muito o público nos Estados Unidos, né? Devia ser um filme fraquito, pois eles queriam horror e sangue. Ok. Então, na década de 1960, surgiu o zombie americanizado, que distanciou ainda mais as pessoas da história e das lendas originárias da África e estabelecidas no Haiti e nas Caraíbas. Ok. Talvez a mais famosa representação desse zombie adaptado à demanda do público seja A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, filme dirigido por Jorge Romero, também considerado o pai dos zombies. Ok. Ou seja, esqueceram um bocadinho a origem. Exato, e transformaram o monstro que nós conhecemos hoje em dia. Pronto, ou seja, como se isso fosse a real origem dos zombies. Uhum. Pronto. Uma Yeah. cena tipo, nada histórica, uma cena criada pelos americanos só para os filmes. E para a demanda do público, né? O público quer é terror e morte e sangue. Sim, exato. Embora a produção não agradou muito, mas o crescimento do mercado e da criação de uma cultura pop em torno dos zombies acabaram por transformar o filme num clássico de culto décadas depois. Ok. Não conheço o filme. Eu sinceramente não sei se vi esta Noite dos Mortos-Vivos, acho que é um bocado antiga, mas vi outros mais à frente. Para alguns estudiosos, a antropologia, da antropologia, assim é que é, todos nós somos zombies metafóricos,
pois expressamos sempre querer mais algo e muitas vezes sem explicação, não importando o custo, ou seja, enquanto um zombie come cérebros sem saber porquê, nós compramos produtos e desejamos algo sem ter motivo algum. Ok. Nós somos zombies do consumismo, basicamente, é o que ele quer dizer aqui. Sim, mas sabes que eu já dei isso em marketing também. Cá há várias imagens. Uhum. E ultimamente tem havido imensas imagens com estas tecnologias que nós cada vez parecemos mais zombies, não é? Não, tipo, que o nosso cérebro não Desligas da funciona. realidade. Yeah. Estás a andar atrás de uma coisa, por exemplo, atrás de um telemóvel, Uhum. ali fixado, tipo, porque queres Depois o telemóvel vem um carro e... Pronto, aí é que podes mesmo tornar um zombie verdadeiro, não é? Tá. Mas sim, pronto, percebo essa teoria deles. Yeah. Então, e os zombies existem ou existiram na vida real? Achas que sim? Ou achas que não? Pá, é um bocado complicado de achar que sim, mas É, não sei. vamos ver. Em 1980, quase 20 anos depois de ter sido enterrado por sua família no cemitério de sua aldeia, Clervius Narcisse solicitou um exame no hospital de Deschapelles, no Haiti. Percebeste o que é que eu acabei de dizer, certo? Da chapéu. Não. 20 anos depois do Clervius Narcisse ter sido enterrado, ele solicitou um exame no hospital. Quê? Pois eu bem parecia que não tinhas percebido a frase. Não, calma, ele morreu, foi enterrado e depois pediu um exame. Como é que ele pediu um exame? A gente já lá vai. A sua família sabia que o seu túmulo tinha sido violado pouco depois da sua morte. Mas eles não sabiam que um bocor local tinha roubado o corpo e transformado num zombie. Ok. O etnobotânico formado em Harvard, Dr. Wave Davis, explicou o caso numa entrevista à emissora nacional do Canadá, a CBC, em 1986. Ele disse que uma combinação de drogas podem ser usadas para transformar alguém em zombie. A tetrodotoxina, uma neurotoxina 160 vezes ou 160 mil vezes mais forte que a cocaína, é esfregada na pele que tenha uma ferida. Esta substância deixa a pessoa em estado de coma, que às vezes é confundido com a morte. Quando um bocor transforma alguém em zombie, essa substância é utilizada, seguido de um alucinogénico, que é, deixa lá ver se eu digo isto bem, que é o Datura stramonium, vulgarmente conhecido como castanheiro do diabo. Ok. Então, Tens aqui a explicação mais ou menos científica. Okay. Neste caso, o que é que aconteceu? Não, ele drogou o vivo. Ou seja, ele ficou em coma. Eu vou-te explicar. Queres ver? Narciso foi primeiro envenenado pela Ai, que isto vai ser complicado de dizer. Tetrodotoxina, pelo bocor. Os médicos consideravam que ele estava morto. Naquela altura também não devia haver assim grandes cenas. Os gajos punham uns dedinhos aqui. Pá, isto não funciona. Então... Cova. Mas a sua mente ainda estava ativa. O bocor então usou a erva alucinogénica e manteve Narciso por anos num estado servil, trabalhando numa plantação, sem controle sobre as suas próprias faculdades. Quando o bocor morreu, Narciso deixou de estar sob o efeito de drogas, né? Aquilo começou a passar o efeito e o gajo esteve assim mais ou menos, certeza, em withdraw, e voltou à sua cidade natal com uma história horrível para contar. Mas ele já não devia estar bem da cabeça. Não sei. Anos em coma? Ele não teve anos em coma, atenção. Ele teve anos drogado, exatamente. Com aquele alucinogénico. Era como se fosse um experimento dele, certo? Ele andou a experimentá-lo. Não andou a experimentá-lo, ele por simplesmente transformou num escravo. Ok. Ele com esse alucinogénico, ele conseguia controlar o Narciso como se fosse um boneco.
ou um robô. Ok, já percebi. E ele lá está, a cena do zombie era do facto, tipo, pronto. Ele estar num estado zombificado, digamos assim. Ok. Ia ser Isso é que nós controlado quando por alguém. acordamos de manhã assim meio coisa. Meio Estado zamboados zombie. e coisas. E especialmente quando eu me olho ao espelho de manhã, apanho com cada susto. Isso é outra coisa. Em 1980, os cientistas, o Dr. Lamarck Douillon e o Dr. Nathan Clay declararam o caso de Narciso como o primeiro caso confirmado de zumbinismo. Isto é com cada palavra que eu não sei se existe, mas a gente vai dizer que sim. Ok. Alguns anos depois, o Dr. Davis foi enviado ao Haiti para investigar a substância da planta utilizada para produzir zombies. Ele disse o seguinte, e vou passar a citar: "Eu nunca teria pensado que zombies poderiam existir. No entanto, ao estudar a tetrodotoxina e a cultura haitiana, Davis passou a acreditar. Ok. A crença cultural em zombies é normal, segundo ele. Este é um assunto sensível. As crenças voodoo haitianas, e em particular a crença em zombies, foi dita como sendo mal compreendida, contribuindo para um equívoco da sociedade haitiana. Zombies são uma pequena crença no voodoo e não fazem parte das suas práticas principais. Davis explicou que o efeito das drogas é, em parte, um efeito placebo, dependente da crença em zombies. Ok, nada a ver daquilo que a gente está habituado. Exato. No Japão, as pessoas muitas vezes eram envenenadas com a tetrodotoxina pela ingestão do peixe fugu. Ok. Chefes especializados devem preparar cuidadosamente o peixe para não libertar a toxina que ele contém. No entanto, o envenenamento, às vezes fatal, ocorre anualmente. Aquele peixe que tu cortes mal, um mau corte, aquilo estraga o peixe todo. Não estraga o peixe todo. É um peixe que se não cortas aquilo na medida certa, matas a pessoa que estiver a comer. Ok, é isso. Ok. Tipo, tem que haver um cozinheiro, um chefe ou Sim, whatever. exatamente. E mesmo assim é comer a tua conta e risco, né? Porque sabes que aquilo tem a toxina, pode estar a comer e vais desta para melhor. Eu nunca na vida comi uma coisa daquelas, né? Mas. É a mesma coisa que isto para lá está, falando no teu caso, um poço cheio de víboras, tu já vais saber que vais lá para dentro e vais bater os que queres, né? Claro. Só que em vez de seres mordida pelas cobras, ele morde o peixe. É a diferença. O pessoal gosta de viver no limite. É pá, mas há limites e há limites, Phonics. Não se lixar. Sim, sim. As vítimas do peixe no Japão não se tornam em zombies, como é lógico, mas tornam-se vítimas de veneno, disse Davis. No Haiti, no entanto, um zombie é um conjunto de crenças. Ok. Sob o efeito de alucinogénios, o pensamento e a crença de uma pessoa pode ter um efeito especialmente forte em sua percepção. Alguns haitianos acreditam em zombies e assim, quando estão nessa situação, especialmente sob o efeito de drogas alucinogénicas, eles podem tornar-se em zombies. Ou seja, eles acabam por acreditar que são zombies e transformam-se em zombies quando estão pedrados. Então assim, fumam umas brocas, depois vão na rua com os braços esticados. Podia dar para pior. Também já ouvi. Pá, pois. Já não digo nada. Do jeito a ser cancelado. Exato. Que isto hoje em dia o pessoal é todo cancelado, mas cancelem, é à vontade, quer é que se foda. Não sejas assim. É verdade. Pessoal, ele está a brincar. Pessoal, ele está a brincar. Olha a Sara já com medo. Sim, porque vocês já devem ter visto. A Sara agora é vossa, eu não posso me esticar muito. Senão, eu é que sou despedido. Tu também és. Continuando. Vai. Davis disse que os casos de zombies são muito raros, mas é uma forma de persuasão numa comunidade. Ele disse que é uma sanção social contra aqueles que transgridem as normas ou leis da comunidade. Como pena capital, segundo ele, o conceito de que alguém pode ser transformado num zombie por quebrar as regras é um dissuador eficaz, mesmo que muitas vezes não seja utilizado. Isto é tão... É tão século passado, não é?
Século passado não digo, mas 2 séculos atrás. Tu roubas e se tu violas alguém, eu vou-te transformar num zombie. Cuidado. Eu fazia pior. Roubas, ficas sem um braço. Violas alguém, ficas sem o coisa. Mas isso, não sei, é naqueles países assim meio coisas. É mais no Médio Oriente. Yeah. Mas agora transformar num zombie, epá, é mau porque estás a drogar a pessoa e há pessoas que não devem conseguir chegar lá e acabam por morrer, não é? Não sei. Eu, Já estou a se me porrada ao pusessem microfone outra vez. se me pusessem alguma coisinha dessas em cima, eu quinava logo. Ou não? Andavas aí meio cabeça meio torta, assim, encostado às paredes. Não. Ou então andavas a arrastar no chão, tipo cobra. Tipo cobra. Aí é que eu me transformava numa cobra. Exatamente. Não vou dizer nada. Continua. Muitos cientistas têm rejeitado a pesquisa de Davis, mas o historiador de arte africana da Universidade de Yale, Robert Ferris Thompson, defendeu. Um artigo da Universidade de Michigan intitulado Haiti e a Verdade sobre os Zombies cita a instrução de Thompson ao livro de Davis, A Passagem da Escuridão. E ele diz o seguinte: eu nunca teria sido guiado na direção certa, ensinado a entender o fenómeno de zombies com uma séria sanção social de grande importância, se não tivesse entrado em contacto com a pesquisa destilada neste livro de Wade Davis. Pronto. No mundo animal também existem relatos de zombies. Sabias? Não. Não sabias? Não. Por exemplo, temos a formiga zombie. Ok. Queres saber o que é a formiga zombie ou posso passar à frente? Não, E as pessoas ficam curiosas e naquela. Eu não estou a conseguir perceber a imagem que tu puseste aqui da formiga. Não estou a conseguir perceber a imagem. Porquê? Não consigo perceber onde é que está a cabeça da formiga. Ok. Se uma formiga está a andar e pisa um esporo de um fungo, os seus dias podem estar contados. Descoberto pelo naturalista botânico Alfred Russel Wallace entre 1823 e 1913, o fungo Ophicordyceps unilateralis é conhecido por transformar formigas em verdadeiros zombies. Ok. Eu posso estar a falar deste fungo que tu não sabes porque não viste a série, mas a gente já lá vai. Ao entrar em contacto com a formiga, o esporo do fungo invade o seu organismo e se multiplica em várias novas células, que alimentam do inseto sem causar a sua morte. Durante 1 ou 2 semanas, a formiga segue exercendo as suas funções no ninho, embora apresentando movimento trêmulo e errático. Vai assim meio tantã, como eu estava a dizer há bocado. Escalando e caindo de arbustos devido a convulsões, como descrevem pesquisas científicas. Tadinha. Em certo momento, as células do fungo comunicam-se quimicamente com o cérebro da formiga, obrigando-a a subir a uma planta e a morder firmemente uma folha. Agora já estou a perceber. Em seguida, o parasita termina de matar a sua hospedeira e coloniza o seu corpo completamente. Depois de alguns dias, o fungo faz brotar da cabeça da formiga uma estrutura denominada ascocarpo, que popularmente chamamos de cogumelo. Essa estrutura irá conduzir e libertar os novos esporos, transformando o solo num campo minado para novas formigas. Como relatam pesquisadores, em algumas áreas é possível encontrar mais de 26 cadáveres de formigas por metro quadrado. Para teres a noção. Coitadas. Nesses cemitérios, a maior parte das formigas mortas está a cerca de 25 cm de altura do chão, em locais onde a temperatura e a umidade favorecem a produção e a dispersão dos esporos. Nos últimos anos, o Ophicordyceps ficou ainda mais famoso graças à franquia dos jogos e da série The Last of Us. Eu não disse que não vistes? Disse logo que não vistes. Pois tu que disseste para eu ver, não. Não sei, mas agora eu estou a dizer, vê. Alguém me disse, mas eu não joguei. Mas não interessa. Porque se Não interessa. não interessa, vê a série. Não precisas jogar para ver a série. Ok, então vou ver a série. Eu vou ver a série. Quero ver isso.
Conhecendo como eu te conhecesse, quero ver. Vou, sim. Está bem. Já estou para ver o One Piece há imenso tempo, mas eu não vou conseguir vê-lo durante a minha vida toda. Mas Olha, comecei a ver o Last Airbender. Primeiro que One Piece, por isso vê lá. E conseguiste acabar? Vou no 3º ou 4º episódio. Então são só 8 episódios, miúdo. Aquilo é pouco. Esquece, não. Não, mas o One Piece. Pronto. Desculpem esta parte. One Piece, mas pronto. Este é um desabafo meu, eu gostava muito de ver, mas vou começar a ver, pessoal. Como vais ver o Last of Us, não é? Deixem nos comentários o que é que vocês acham, se eu vou ver ou não vou ver. Eu vou ver. O próximo podcast eu vou-vos dizer se vi ou não vi. Quando sair este episódio a gente faz uma poll no Instagram. Será que a Sara vai ver as séries? Dá o seu joinha! Eu acredito que não, mas ok. Como eu estava a dizer, no jogo que se passa no mundo pós-apocalíptico, existe um fungo capaz de infectar uma pessoa e depois de algum tempo atinge o cérebro. Diferentemente do que acontece com as formigas, o fungo do jogo realmente assume o controle do cérebro do indivíduo, volta a rebobina. Deteriorando a sua racionalidade, seus sentidos e a sua forma física. Tu não viste? Por isso tens que ver para perceberes o que é que eu estou a dizer. Não, mas faz sentido. Nós humanos podemos ficar descansados, pelo menos para já, visto que não são conhecidas evidências científicas que o ser humano pode constituir um hospedeiro deste género de fungos, como garantiu Pedro Brindes do Amaral, um professor do Instituto Politécnico de Coimbra. Nossa, um português. Exatamente. O que o Cordyceps faz com os humanos em The Last of Us é algo que reúne o consenso dos cientistas em como levaria milhões de anos para evoluir, como aconteceu com a relação entre o fungo e os insetos. Sei que eu disse que para já estamos safos. E se isto continuar assim, também não chegamos lá daqui a milhões de anos, por isso. Já não está cá ninguém. Exatamente. Tudo no corpo humano é tão diferente dos insetos que este fungo, ou que esses fungos normalmente infectam, incluindo a nossa fisiologia, o nosso tecido nervoso e a nossa temperatura corporal. Mesmo que os fungos fossem capazes de causar uma pequena infecção, a estrutura necessária para fazer manipulação tão precisa simplesmente não existe. Não vemos os fungos a saltarem de uma espécie de formiga para outra, muito menos de uma espécie de formiga para outro inseto. Passar de formiga para o humano seria um grande salto, assegurou a Carice de Becker, micologista e professora da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos. Então tenho aqui outra citação que diz o seguinte: se o fungo realmente quisesse infectar mamíferos, seriam necessários milhões de anos de mudanças genéticas, prevê João Araújo, especialista em fungos parasitas do Jardim Botânico de Nova Iorque. Estamos descansados, pessoal. Para já. Além das formiguinhas, temos o caracol zombie e a sua fantasia de lagarta. Caracol zombie. Como é que o rapaz consegue ser zombie? É uma maluca. Anda-se lá a esfregar nas coisas, vais ver. Ai, meu Deus. Mas atenção, se um dia encontrarem um caracol com as suas antenas maiores e bem mais espessas e coloridas do que geralmente são, é bem provável que esse molúsculo esteja a ser hospedeiro de um parasita, nome esquisito outra vez, senhores, patelminto, chamado, e sim, eu agora vou assassinar este nome completamente, Leucoclodridium paradoxum, ou verme listrado de verde. Ok. E o que é que ele nos faz? Não faz nada, não. Não sei. Vamos ver. Quando o caracol ingere as fezes de um pássaro infectado, os ovos do verme eclodem dentro dele. As larvas então desenvolvem-se até ao estágio de esporocisto e dirigem-se para as antenas do animal, também chamadas de tentáculos oculares. O esporocisto é uma estrutura que se assemelha a uma bolsa longa
e inchada que produz esporos no seu interior. Desse modo, a antena do caracol, que geralmente é fina e de uma cor discreta, dá lugar a uma bolsa comprida, espessa, com faixas coloridas que pulsam pelo movimento das larvas que a habitam. O pessoal que está no YouTube, daqui a bocado deve passar ali esse caracol para vocês verem. Vai passar aqui? Hã? Ai, que horror, tadinho. Ainda não tinhas visto a imagem? Ok. Não. Claro que eu ponho imagens ilustrativas para tu ficares tipo, ei, que noite. Bleh. Bleh. Essa transformação parece ser um caso de mimetismo agressivo, no qual o parasita faz com que o caracol se assemelhe a uma lagarta ou animal similar. Pesquisas mostram que o golpe final do... como é que ele se chama? Vírus. Do vírus. Não, do verme listado de verde. Que eu pus outra vez aqui a parte em latim para me lixar. É exercer uma espécie de controle mental sobre o caracol e levá-lo a posicionar-se numa região bem iluminada e aberta, algo que o molúsculo jamais faria espontaneamente. E porquê? Porque se assemelhar a uma lagarta, o caracol vira uma presa fácil para um pássaro. Né? Que é o hospedeiro definitivo do patelminto e onde ele poderá concluir o seu ciclo reprodutivo e iniciar novamente o pesadelo dos caracóis. Esse nome, Patelminto, é bom nome de avô. Patelminto é nome de avô. É, o avô Platelminto, desculpa. É, sério. Eu Pronto. quero saber aqui, digam nos comentários se não é, desculpem. O avô Platelminto. Pronto. Ou leucocloridium. Ah, sim, isso já é o tio. Não, avô Platelminto. Pronto. Sei. Ok. Então os malucos dizem que sim. Ai, Deus. E há mais bichinhos zombies. Ai, Mas é. Existem também os gafanhotos ou grilos kamikaze. ai, eu odeio gafanhotos. Tu é cobras, é gafanhotos, eu não te percebo nenhum. Mas os gafanhotos são mesmo feios, meu. São escarosos e com aquelas patas em serrilha e canões. É pá, não sei. Por acaso é um inseto que eu tipo. Um inseto não deixa de ser um animal, sabes? Podes dizer animal. Eu sei, mas eu queria ser mais específico. Ah, pronto. Mais científica. Estás aí científico, eu também não posso ser. Mas olha que eu estou científico, mas já estou a ficar com o nó no cérebro. Daqui a bocado vezes este olho direito assim a entrar para dentro do crânio e fica tipo... Não, tu para fazeres isso aos olhos tens de ficar a apontar aqui e fazer assim, ó. Uma vez? Fica já a apontar para onde? Só pelo amor de Deus, venham ao YouTube. Guardem um minuto e venham ao YouTube agora. Quando ficas com os olhos assim meio tantas. Mas pronto. Gafanhotos ou grilos kamikaze. E não são japoneses. Antigamente os japoneses chegaram kamikaze e pronto. Deve ser. Se um grilo ou um gafanhoto ingerir um inseto infectado com a larva do verme Paragordius, assim mais ou menos como eu, Gordius, Gorditos. tricuspitatus, espera aí, aqui está mal dito, tricuspidatus, Paragordius tricuspidatus. É isso. Quantas mais vezes eu disser, menos eu certo. Ele servirá de hospedeiro temporário para este verme. Nesses artrópodes, o verme se desenvolverá até ao último estágio, que precisa ocorrer na água. Ok. Para alcançar a água, o parasita exerce o controle sobre o gafanhoto, claro que transformando-o num zombie, digamos, por assim dizer, fazendo-o buscar e saltar para dentro da água, sem pensar duas vezes. O gafanhoto afoga-se e o verme finalmente consegue libertar-se do antigo hospedeiro e reproduzir-se. Ai, isto parece um filme de terror. Estamos a falar de zombies, não é? Isto é um filme de terror para os insetos. Exatamente. Já viste os gafanhotos a verem isso? Eles, se calhar, há uns que pagam um bilhete e tudo para ir ao cinema para ver. Ou seja, eles pronto, a partir do momento em que são infectados já sabem que vão morrer. De qualquer maneira. Eles não sabem. O parasita é que faz com que eles morram. Sim, mas pronto. Ficam lá a fazer conexões ou coisa, salta, e depois está aqueles outros todos fora, salta, salta, e ele salta. Pronto. Um bom filme. Quem foi produtor de filmes tem aqui uma boa história. Pior ainda, há também um parasita silencioso que usa como hospedeiros um animal que muita gente tem em casa. Aí, não vais dizer que são os cães.
Uma das zoonoses, isto é um termo que se designa a doenças e infecções transmitidas ao homem através dos animais, mais comuns em todo o mundo é a toxoplasmose. Essa doença é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que tem como hospedeiros definitivos os gatos e outros felinos, mas pode infectar outros animais, incluindo o ser humano. Por uma... Toxoplasmose Isto é que se diz às grávidas que não podem ter gatos. Pois é, isso mesmo. Eu era imune. Olha, vês, a ruindade é tanta que nem o bicho se agarra a ti. Pois é. Olha aqui, diz lá. Olha que se o Conde dissesse só lá agora, ia ver tu a fugires. Pois é, isso mesmo, é das grávidas, toxoplasmose. Vês, eu sabia que ias lá chegar. Ok, continua, vai, agora estou mega interessada. Neste caso, por meio da ingestão de alimentos e águas contaminados. A toxoplasmose também pode ser transmitida da mãe para o feto através da placenta. O risco anual de infecção deste parasita em Portugal é de 1,4% para a população em geral e 1,05% para as grávidas. Com base num risco de transmissão materno-fetal de 40%, obtém-se uma taxa esperada da toxoplasmose congénita de 4,2 por 1000 nados vivos. Nados é bebés. Contabiliza uma médica. Essa doença pode permanecer assintomática por toda a vida do indivíduo. E aqui eu não devia ter feito um ponto final e não fiz. Os que sofrem mais com essa ou com ela são as pessoas com baixa imunidade, as que passam por tratamento quimioterápico, quimioterápico contra o cancro, as recém-transplantadas e as gestantes. Casos mais graves de toxoplasmose pode provocar lesões oculares, microcefaleia, hidrocefaleia, alterações motoras, entre outros sintomas. Isto não é brincadeira nenhuma. Toxoplasmose não é brincadeira nenhuma. Ainda bem que eu era imune. Tu e a tua menina. Existe uma curiosa relação entre esse protozoário e o cérebro. Na Universidade de Oxford, no Reino Unido, pesquisadores descobriram que ratos infectados pelo micro-organismo perdem o medo do odor de gatos e podem se sentir atraídos por uma feromona, com hormônio associado à sexualidade, presente na urina dos felinos. Com isto, os ratos expõem mais a esses predadores, por consequência são mais facilmente cansados. Ok, lá está a cena do zombie, né? Exatamente. Ou seja, são burros e ficam a olhar para o gato assim com os olhinhos e ficaram doidos, né? Literalmente. Estás a ver? Porque aqui diz, graças a essa manipulação cerebral, o rato serve de veículo para a toxoplasmose chegue ao seu hospedeiro definitivo. Os gatos. Okay. Os gajos chegam lá, qual vampiro, abrem a camisa, come-me. Eu sou teu. Para não continuarmos com a história do vampiro, senão a Sarah começa a falar mal de mim outra vez. Além de tornar os ratos zombies, há fortes evidências que este merda de nomes protozoário, eu vou dizer isto bem que é para as pessoas saberem como é que isto é dito, é protozoário. Ok, professor. Protozoário. Próxima vez que eu for dizer já me engano outra vez. Provoca alterações mentais em seres humanos. Nas últimas décadas, muitas pesquisas têm mostrado que a toxoplasmose pode ser um importante fator de risco para algumas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, a bipolaridade, a doença de Alzheimer, a depressão, a epilepsia, entre outras. Por se tratar de doenças multifatorais, é difícil dizer o real papel da toxoplasmose no desenvolvimento delas. Já me estou a enrolar todo. Mas só o facto de haver conexão entre essas enfermidades e a presença do toxoplasmose já é um grande alerta vermelho e o indicativo que precisamos de mais pesquisas nessa área. Claro, então basicamente, se nós formos fazer um resumo até agora... Ninguém vai perceber ponta vinda daquilo que eu disse.
As pessoas que têm depressão, epilepsia, bipolaridade e Alzheimer são zombies. Pronto, pessoal. E acabou o podcast. Não, ainda falta. Ficamos por aqui. Portanto, se tens alguma destas doenças, muito provavelmente. És um zombie. Não, estou a brincar, pessoal. Estou a brincar. Calma. Pois é, não cancelam só a mim, a ti também. Informações falsas no podcast. Não, informações verdadeiras. Eu tenho estado a dar informações verdadeiras. Você é ver para aqui a esbanjar. Teorias da Sara. Há dicas da Sara. E as teorias da Sara. Bem, eu é só. Temos que fazer uma rubrica para o Instagram que é Teorias da Sara. É só Falas durante 10 segundos de estupidez. A ver se isto tem. Eu ainda Vai, na volta tens sucesso, né? acho que sim, para gozarem temos sempre sincero. Fazer estupidez há sempre coisa. Mas, voltando ao mundo animal. Ok. E volto a frisar, mundo animal. Também existem os veados zombies. E não são os veados brasileiros, né, caro? Pronto, né? Aquela coisa. Viados zombies? Veados zombies. Ah, com caramba. Sim. Então o que é que acontece aos nossos bambis? Eu ia dizer, mas tu te interrompeste-me. Estavas a beber não sei o quê, porque não queres dizer às pessoas o que é que andas a beber. Eu abri a boca para ir ler o que tenho aqui escrito e tu. É o sangue. Cheio de toxoplasmose. O sangue do sangue. Bebidas espirituais, pessoas. Mesmo que ela diga água, já sabem o que é. Não podes pôr um efeito assim. Não. Queres pozinhos por limpim-pim, tipo fadinha? Yeah. Ora bem, como eu ia dizer, a doença mortal infecciosa da doença emaciante crónica, CWD, siglas inglesas, também conhecida como doença do veado zombie, afeta a família dos cervídeos, neste caso são veados, alces e renas, de acordo com os Centros de Controlo de Prevenção de Doenças, ou conhecido nos filmes CDC, nos Estados Unidos. Ok. Sim, até as renas do Pai Natal estão sujeitas a ficarem zombies. Já imaginaste? Por isso é que o Rodolfo tem o nariz vermelho. Olha, vou dizer isso à minha filha. Não dorme durante uma semana. Olha, as renas do Pai Natal são zombies, vêm comer o cérebro. O Rodolfozinho é um zombie. Os sintomas neurológicos desta doença priónica, que incluem perda de peso, falta de coordenação, comportamento letárgico, apatia e baba, bem como comportamentos erráticos dos membros, levaram a que os animais fossem chamados de veados zombies. Ok, sim. Tem toda... Era porque a doença das vacas loucas já estava patenteada, porque senão ficavam os veados loucos. As vacas zombies. Se calhar na volta se vacas zombies, eles é que eram loucas, porque os gajos começaram a olhar para as vacas assim meio termelicos com coisas. Olha, como é que a gente vai chamar aquilo? Estão um bocado loucas, né? Então pronto, fica as vacas loucas. Pronto. E isso era para ser os veados loucos, mas... Veados loucos é no Brasil. Pessoal, isto foi só uma brincadeira. É brincadeira, sim. Estou a brincar. Pessoal, não levem a mal. A gente só diz estupidez. Perdi-me. A doença é causada por uma proteína chamada prião, que é defeituosa e se acumula no cérebro e noutros tecidos, provocando a perda de massa muscular ou emaciação. Anomalias, não é anomalias. Anomalias são outras coisas. Mas anomalias fisiológicas e comportamentais e, claro, no fim, a morte. Claro. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirma que a doença emaciante crónica foi detectada pela primeira vez no Colorado em 1967 e desde então espalhou-se para outros estados e nações. A doença pode levar mais de um ano a incubar e os sintomas podem demorar a aparecer. Os animais podem contraí-la diretamente uns dos outros ou indiretamente, entrando em contacto com partículas infectadas que permanecem no ambiente, como no solo, nas plantas ou nas fezes. Também podem ser infectados se os priões portadores da infecção contraírem ou contaminarem, neste caso, os alimentos ou o pasto do animal. Faz sentido.
Dada a pouca investigação que existe sobre esta doença, as pessoas que gostam de caçar são aconselhadas a não o fazer, uma vez que os fluidos contêm o vírus volátil e quando uma arma é detonada num animal indefeso, espalha o sangue na área circundante, fazendo com que o fluido atinja mais animais e não está excluída a possibilidade de poder até adoecer os seres humanos. Claro. Por isso, senhores, não ides para a caixa dar balagens nos bichos, porque além dos lhes fazer mal, podeis estar a infectar toda a gente. Não façam caça, pronto. Exato. Recentemente, no Parque Nacional de Yellowstone, no Wyoming, registrou a primeira incidência da doença num veado de cauda branca com 2 anos de idade, morto por um caçador em novembro, segundo o New York Post. Desde então, a doença foi detectada em 800 amostras de alces, veados e alces. Porquê que eu disse alces 2 vezes? Não sei, mas pronto. No estado. Querias reforçar. Era alces, veados e porra, alces outra vez. Fora da América do Norte, a doença emaciante crónica dos alces e das renas foi notificada na Noruega, na Finlândia e na Suécia. Foi também detectado um pequeno número de casos importados da Coreia do Sul. 3 províncias canadianas também notificaram os casos de CWD. Ou seja, está em todo lado. Por isso é que é zombies. Os zombies. É tipo o Covid, isto também foi parar em todo lado. Olha, o Covid é que podia ser mesmo. Diziam que depois do Covid era os zombies que vinham. Exato. Não Ainda estou à espera. Ainda estou à espera. Essa trend. Yeah. Eu fiz essa trend no TikTok. Tem que ser, era o Covid, era zombies e depois era os extraterrestres. Salvo erro. Mas eu acho que os extraterrestres já cá andam. A gente é que não sabe. Dizendo é que não os vê. É. Que eles andem aí. Serem 3 e andarem aos pás. Oh. Oh. Nunca foi registrado nenhum caso da doença do veado zombie em humanos. No entanto, alguns cientistas alertam os governos para estarem preparados em caso de surtos. Então já não era hora de estarem a estudar essa porcaria? Dá-me trabalho, não sabes? Estudar dá-me trabalho. Como é animal, não estudam. Por esta cena que eu disse dos governos estarem preparados, há um plano chamado CONPLAN 8888. Exatamente. Sobre zombies. Que foi criado nos Estados Unidos. Claro. Era o que eu ia dizer. Ok. Tinha que ser. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano é fascinado pelo seu próprio fim. Não é à toa que os mais variados cenários já foram imaginados. E por mais que esses fins sejam ficção, o facto é real. A raça humana vai acabar eventualmente. E se isso acontecer num apocalipse zombie, é preciso que nós tenhamos um plano. Pode ser o apocalipse da Bíblia. Olha. Bem, os Cavaleiros da Morte. Os Cavaleiros da Morte? Então não eram quadros diferentes? Há um só, né? Um só que é da morte, outro... Mas há 4, acho eu. Estás a pensar noutra coisa? Devil's Night. Não é isso. Não é isso. Mas não é. O apocalipse não vem... Quem não São 4 cavaleiros. Sim. Pronto, mas não é 4 Cavaleiros da Morte. Ok. Mas eles vão matar. Eu já não digo nada. Passa olha, do it like else and let it go. Let it go. Ora bem, pensar que possa realmente existir um plano para o caso do mundo, para caso o mundo entre num apocalipse zombie, é totalmente estranho. Mas na realidade eles existem mesmo. Sério, fizeram um plano? Ok. Yes. E foi o plano chamado, como eu disse há bocado, o CONPLAN 8888, que é um plano militar dos Estados Unidos de estratégia para lidar com um possível apocalipse zombie. Brutal. O plano foi criado em 2011 pelo Comando Estratégico dos Estados Unidos com o objetivo de preservar a vida humana e garantir a segurança nacional. E mesmo que muitos duvidem da criação do CONPLAN, foi criado com fins de treinamento militar e educativos, como confirmado pelo próprio Pentágono. Ou seja, os militares na tropa têm que ser treinados. Não sei se têm que ser treinados, mas deve haver militares
departamentos próprios para isto. Digo eu, não sei. Ok. Conforme explicou a Capitã Pamela Kunze, ele é um exercício teórico para os novatos do Comando Estratégico dos Estados Unidos em Omaha, Nebraska. E isto foi entre 2009 e 2010. Ou seja, o Corn Plan 8888 era uma atividade feita para que os alunos do Comando Estratégico pudessem colocar em prática um planeamento militar e ver como seria feito na prática. Ok. Agora vamos resumir um bocadinho o que é este plano, porque isto são bué folhas. E o pessoal, se quiser ir ver, tem o plano online. Por isso é só fazer uma pesquisa CONPLAN 8888. Ok. Este plano fala que o que deveria ser feito para proteger a humanidade e conseguir dizimar os zombies em caso de ataques desses seres, se realmente acontecessem. Nesse caso, os militares agiriam para que os serviços básicos voltassem ao ativo depois do começo do conflito, através do uso de todo o seu armamento contra os zombies. Além disso, também ficaria ao encargo deles o comando do país no caso de possíveis ameaças. Ok. Ainda conforme o plano, se a situação saísse de controle, uma alternativa seria começar uma guerra nuclear ou que fosse em escala global para tentar restabelecer a normalidade do mundo. Sim, claro. Ai, nossa senhora. Na época, a divulgação do plano foi reproduzido várias vezes e várias pessoas ficaram curiosas a respeito do plano e da sua finalidade. Isso gerou ainda mais discussão a respeito dos planos do governo dos Estados Unidos, no caso de algo que ameace a segurança nacional, até mesmo no caso de zombies. O Corn Plan 8888 pode ter sido uma atividade para novatos do comando estratégico, mas se um apocalipse zombie realmente acontecesse, onde seria o local mais seguro para nós estarmos? Tens a noção? Não. Não vês filmes de zombies? Estás a ver? Devias ver filmes de zombies e séries de zombies que eles lá mostram. Qual é que é a série dos zombies? Ui, há tantas. Não. Last of Us. Não, aquela que... Walking Dead. Sim. Eu não vi nada disso. Portanto, Tu não prestas. Só aquilo que eu digo. eu era a primeira a morrer. Não sabes o que é que havias de fazer, não é? Segundo os filmes... Agora, antes da gente continuar aqui. Segundo os filmes, como é que tu matas um zombie? É no cérebro, não é? Vá lá. Ao menos sabes o básico. Ao menos sabes o básico. Pronto. Ela não morre à primeira, morre à segunda, pessoal. Já sabem. Ou seja, dica da Sara: andar sempre com uma navalhazita. Aparece um zombie e vocês fazem assim. É. Mesmo... A navalha... E depois Ou ouves seja, a navalha tipo... Né? ai meu Deus. Imagina, eles mordem e ao morder eu já me vou transformar num zombie. Já foste. Passado algum tempo, ficas zombificada. Isto é o que os americanos dizem. Exato. Ok. Eu não me vou deixar de ser mordida. Uma opção, como eles às vezes mostram no Walking Dead, é meter as listas telefónicas à volta dos braços, porque eles assim não conseguem chegar à carne. Já não existem. O quê? Listas telefónicas? Sim. Tens aí tanto livro atrás de ti. Ai não. Preferes ser mordida pelo zombie do que estás a estragar os livros. É que eu não tenho livros que não... tenho ali uns livros que não gosto. Uns livros que não gosto ali, posso usar às vezes. Pronto. Continuando, os filmes podem mostrar várias pessoas a ir para algum centro comercial. Mas se o objetivo for sobreviver, nenhum desses lugares é uma boa opção. Ok. Em 2015, uma equipa de estatísticos da Universidade de Cornell, assim é que é, não é Cornell, é Cornell, nos Estados Unidos da América, estavam a tentar entender melhor a propagação de doenças reais. Por isso, eles fizeram um molde de propagação de uma praga zombie fictícia a espalhar-se pelo território dos Estados Unidos. Como é que fizeram isso? Fizeram um molde que deve ser computadorizado, digo eu, não sei. Uau.
Tu tens um jogo na. Não sei se disse isto ou não, por causa da altura da pandemia. Havia um jogo para os telemóveis que era de propagação de vírus. Uhum. Já não me lembro como é Eu que ele se joguei. chamava. Eu joguei. Os resultados da equipa mostram que o melhor lugar para evitar a infecção seria em lugares remotos e pouco povoados. Por que será? Não é preciso ser um gênio e fazer coisas destas para perceber que quanto menos pessoas tiveres, mais difícil é seres infectado. Probabilidade. Segundo os autores, as montanhas rochosas do norte, provavelmente num lugar como Montana ou Canadá, seria o melhor lugar para se esconderem. Ok. De acordo com a simulação, um surto zombie em grande escala em Nova York pode levar um mês ou mais para chegar até o interior do estado de Nova York. Esse tempo seria por conta da distância geográfica e por conta da taxa de infecção que ficaria cada vez menor. Isso significa que tu terias um tempo, ou algum tempo até razoável, para planear a fuga para as montanhas. Eles são bem lentinhos, né? Coitadinhos. Lá está. É conforme o filme. Andam ali Se bem tu visse o World War Z, vias que eles correm que nem os desalmados. Parecem que têm expositórios de piripiri pelo cima. os zombies. Oh yes. Até trepam paredes. Lá está. Tu tens que ver esses filmes, pá. Que? Para estares informada. Tu agora sabias o que é que eu estaria a falar. Eu só tenho, de zombies só tenho assim mais aquela cena do Walking Dead, que eles andam ali a arrastar-se, depois ficam ali parados quando não têm pernas. Tentar. Ficam ali parados quando não têm pernas. Não, né? Eles não têm pernas e continuam Arrastam-se. mortos-vivos. Mas arrastam-se. Sim, mas se ele estiver de barriga para cima. Estou tartaruguinha. Eles têm uma carapaça e tudo. Não tenho sorte nenhuma. Dada a dinâmica da doença, uma vez que os zombies invadiam áreas menos povoadas, todo o surto ficaria mais lento. Há menos humanos para morder, então a propagação do surto ficaria mais lenta. É lógica. Quanto menos humanos tiver, Exato. menos ou mais difícil é a propagação do doença. Exatamente como fizeram no Covid, toda a gente em casa, que era para aquilo não se espalhar. Exato. Mas dica da Sara. Vão para, por exemplo, aqui tenho ali a Serra de Sintra, não é? Então, a minha dica... Estás lixada para que a quem- Serra de Sintra está cheia de gente sempre. Pois é. Whatever. Aqui à minha frente tenho uma cena sem ninguém. Portanto, é criarmos abrigos. Construam abrigos. Tipo, longe uns dos outros. É a minha dica de hoje. Ficais logo uns dos outros e fazer buracos no chão e abrigos. É isso? Exato. Não mais do que 5 pessoas dentro de um abrigo. E mesmo assim mas já é eu muito. Mas eu tenho 4 filhos. Deixam para trás. Não, Concordo. diz à pessoa: não, tens 4 filhos, faz um abrigo para ti. Exato. E desfazer um buraco ou ir para dentro de uma gruta. Portanto, já sabem, pessoal. Depois não digam que nós não avisámos. E vejam filmes, não façam como a Sara, que eles lá dão de muitas dicas. Melhores que as minhas, duvido. Ao menos sabes o básico, já não é mau. Como eu ia dizer, e até o vírus, até que o vírus atingisse comunidades rurais, levaria semanas e meses a chegar às montanhas do norte. É o que eles concluíram. Contudo, assim como o vírus no cinema, nem todos os zombies são iguais. Uhum. Dependendo do quão rápido eles são, é preciso rever o plano. Era o que estavas a dizer. É exato. Os próprios investigadores explicaram num comunicado o seguinte: o projeto era uma visão geral da modelagem epidemiológica moderna, começando com equações diferenciais para modelar uma população totalmente conectada, em seguida passando para modelos baseados em rede e terminando com os... O que é que eu escrevi aqui, senhores? Completos.
Nem sei. Terminando com uma simulação à escala dos Estados Unidos. Pronto, ficamos por aqui, que é o mais lógico que este frase tem a dizer. De um surto no território continental. Pronto. Eu aqui repeti-me um bocado. Já devia estar a ver zombies por todo lado, que já não via letras à minha frente. Estou aqui a ver a imagem que puseste aqui. Essa imagem que eu meti aí, que não meti no YouTube por causa de copyright, é Walking Dead. Ok. A simulação foi feita com uma população de aproximadamente 300 milhões de pessoas, com cada uma num dos 4 estados sendo humanos infectados, zombies ou zombies mortos. Tinha lá toda a gente. Tinha lá toda a gente. Olá. A propagação da epidemia foi modelando as interações aleatórias entre pessoas, por exemplo, mordidas de zombies que infectariam pessoas e humanos a matar zombies, que retardariam a disseminação. Os gajos viram os cenários todos. Por fim, os pesquisadores conseguiram localizar os lugares onde a doença demoraria mais a chegar. E mesmo com os esconderijos ideais, as perspectivas para os americanos não são nada animadoras. O tempo destas pessoas. Estes gajos não têm mais nada para fazer. Não consigo imaginar. Opa, eu percebo que possa haver pessoas que gostem de estudar isto e se preocupem com isto e tentem estudar, mas daí a fazer uma simulação com tanta gente. Opa, não sei. Se calhar sou eu que sou bué cética e sou bué tipo. But Vão why? trabalhar, meu. Se calhar eles estavam a trabalhar. Isto podia ser uma cena qualquer para mostrar trabalho. Ou para ver se os simuladores funcionavam ou não. Não sei. Vão roubar dinheiro ao Estado. Bem, se o pessoal pôr os olhos nos filmes e séries como The Walking Dead e os seus spin-offs, jogos como Resident Evil, The Last of Us, entre outros, podemos ver que estamos todos lixados com um F muito grande. Olha, o Resident Evil eu também nunca vi. Porém, contudo, já vi cortes dos filmes. Resident Evil não vale a pena ver. Ok. Para teres o Resident Evil a série tens que jogar. Os filmes estão... Ok. Comem-se, mas... Mas é bem antigo, não é? Yeah. Eu lembro-me na Agora há uns MSN, mais recentes. Isso existia Yeah. para 2004? Troca o passo. Eu não sei. Se calhar até antes. Pronto. Já te sentes mais preparada para um apocalipse zombie? Não. E não vou ver os filmes. Peço desculpa, Ruben. Tu disseste que ia ver o Last of Us. Vou ver o Last of Us. Está escrito não, está gravado no podcast que a Sarah Tapes disse que iria ver o Last of Us. Eu vou ver o Last of Us. Porém, contudo... Pronto, já está a estragar tudo. Quando eu porém contudo, já fornicou tudo. Não vou ver nem The Walking Dead, nem nada dessas coisas. A Walking Dead tem temporadas, nunca mais acaba por isso. Fora os spin-offs. Não. Mas o The Last of Us, toda a gente disse que me valia muito a pena ver. Why not? Just do it. Faz como a Nike, just do it. Eu digo, just do it. E vocês, pessoal, que nos estão a ouvir e que nos estão a ver no YouTube, o que é que acham? Estão preparados psicologicamente ou de qualquer forma mente para um ataque zombie ou para um apocalipse zombie? Como é que vocês se protegiam? Eu queria saber. Escrevam nos comentários. O pessoal está-se a lixar completamente para os comentários, mas escrevam. Digam olá, Sara. Chegaram até aqui, digam olá, Sara. E não se esqueçam que quando este episódio sair, vamos fazer, se eu não me esquecer, vamos fazer uma poll para saber se a Sara. Eu não sei o que é que era a gente para fazer a poll. Estás a ver? Tenho que ir rever isto. É de ver se eu vi a série The Last of Us. Exatamente, é a poll se ela ia ver a One Piece. One Piece. Prato. Vais ver primeiro One Piece ou vais ver primeiro Last of Us? The Last of Us, nem mais vale. Olha, eu vou falar mal e porcamente, ambos os dois têm 8 episódios. Salvo erro, acho que Last of Us. One Piece tem 1000 e tal episódios. Estou a falar da série live action, não estou a falar dos desenhos animados, né? Não, eu estava a falar dos desenhos animados. Os desenhos animados tens episódios que nunca mais acabam. Vale mais primeiro veres o Last of Us, que acabas mais depressa,
Não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Last of Us primeiro E e depois depois. One Piece pagas o Crunchyroll, subscreves o Crunchyroll e vês o One Piece legalmente. Publicidade, publicidade, publicidade. Nós Sony, devemos ser. Sony, por favor, estamos a fazer publicidade ao Crunchyroll, passem para cá umas notas que a gente bem precisa. A gente precisa. E nós, como sempre, e ultimamente até nos temos estado a portar bem, voltamos no próximo episódio. E até lá, pessoal, já sabem, cuidado com o que vos observa na escuridão. Sim, pessoal do Spotify, a Sara continua a fazer gestos como se vocês estivessem a ver. Vá, gente. Vocês têm que decorar os minutos e depois passem só no YouTube. Nem para a gente ganhar só a visualização da Sara a fazer gestos, o pessoal, tipo. Yeah. Vá, pessoal, tchau, tchau. Até à próxima. Fiquem bem. Tchau, pessoal.